Toda minha. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau. Muito bem. Bom, eu costumo dizer, né, que fazer opção por mestrado, doutorado, né, de estar numa sexta-feira, o dia inteiro, à noite, né, aqui pensando, refletindo, estudando, é para os fortes, né? E nós temos aqui a professora Flávia, né, que já está na nossa companhia, que é mais uma dessas, do nosso time, né, dos fortes, que vem até aqui, né, para poder discutir o direito, né, trazer reflexões. Professora Flávia, né, quero desde já agradecer, né, a senhora ter aceito o convite, né, em nome da Unipar, em nome do professor José Laurindo, né, que fez esse convite à senhora, e dizer assim que é uma honra recebê-la. Né, eu já tinha conversado algumas oportunidades aqui por mensagem do WhatsApp, né, com a professora Flávia, dizer que é uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Eu quero apresentar formalmente, né, a professora Flávia, que Flávia Gianni Ferrari, doutoranda e mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário de Curitiba, na Unicuritiba, especialização na área da Educação 4.0, Direito Público, Direito Militar, Processo Civil, Direito Ambiental, Direito do Trabalho, né? Também aqui em Estado Democrático de Direito pela Fundação na Escola do Ministério Público, integrante do Programa Institucional de Iniciação Científica, junto ao Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, nas linhas de pesquisa Compliance, Sustentabilidade, Direito e Direito Penal Econômico, na experiência na organização de eventos jurídicos, nacionais, internacionais e periódicos jurídicos, parecerista e também parte de conselhos editoriais de periódicos, autora, né, de obras, como publicada pela editora, né, Juruá, e vários artigos em revistas científicas. Professora na graduação, né, de Direito do Centro Universitário do Paraná, Unifaesp, né, e também está fazendo estágio docente aqui, né, por conta do doutorado, né, na graduação de Direito do Centro Universitário de Curitiba, Unicuritiba. Professora Flávia, é uma honra recebê-la, né, e a palavra está com a senhora, para que possa dirigir aqui aos nossos mestrandos e mestrandas. Muito obrigado. Obrigada, professor Albino. Um prazer em conversar com o senhor. Ainda não pessoalmente, né? Mas ainda através de vídeo. E me senti muito honrada pelo convite. Muito contente em poder estar trazendo um pouco da minha pesquisa, né? Da minha tese. E poder estar falando para um público tão seleto que é os mestrandos da Unipar. Fico muito contente, muito feliz. Alguns têm um contato, que são os orientandos do Dr. José. E fico à disposição também, né? Como já passei por essa fase do mestrado, a gente sabe quantas sextas, finais de semana, noites perdemos, né? A questão de dissertação, né? Não deixar engavetado, fazer com que a dissertação vire livro, né? A participação das publicações, que eu vi que o senhor falou sobre a revista da Unipar, que é uma excelente revista, e falo que essas publicações, essas participações, elas ajudam muito na questão curricular, na questão profissional, né? Então, o mestrado, ele me abriu muitas portas. A área acadêmica abre muitas portas para o operador do direito, né? Então, a gente às vezes fica naquela... sou advogado, né, ou alguma outra área específica da área jurídica, não vou fazer mestrado, doutorado. Não, tem que continuar, né, professor? Porque nós trabalhamos de uma forma que é sempre estar estudando, sempre estar atualizado. E a fomentação vem de oficinas dessa forma, de congressos, né? O mestrado, ele abre esse campo, né? Então, fico muito contente de hoje estar aqui, podendo falar para, né, os colegas, para o professor, e fico muito contente. Bom, professor, eu queria ver com o senhor se eu posso disponibilizar os slides. Claro. Você quer apresentar eles agora também? Como que você está pensando? Sim. Tá. Uhum. Ali na setinha, tem um quadradinho com uma setinha, é ali que você vai clicar.
Eu acho que com os slides ele fica mais interativo. Ah, já tá abrindo já. Pronto, deu certo. Uhum. Deixa eu só abrir ele aqui. Professor, só para poder me organizar, até que horas que vai? Tá. Até as 9, pode ser, professora? 9h10 ali, por aí? Pode ser? Uhum. Pode ser, professora. Uhum. Obrigada. Vamos lá. Bom, então o tema da minha pesquisa, da tese, é Direito das Catástrofes. A responsabilidade pública e privada na proteção dos direitos humanos em desastres ambientais. E hoje, para a apresentação, eu incluí a parte de mediação, até em homenagem ao professor José Laurindo, né, que é um dos grandes nomes relacionados à mediação. Até fazer um adendo, não sei se vocês sabem, mas a Assembleia do Paraná, ela fez o Dia do Conciliador, né, fez uma lei do Dia do Conciliador, no dia do aniversário do Dr. José Laurindo, no dia 5 de maio, em homenagem a ele. Então, de tão importante que ele é nessa questão de conciliador, de mediador, né? Inclusive até as matérias dele relacionadas tanto no PPGD do Curitiba como da Unipar são relacionadas à questão de mediação. Então, um tópico da minha tese, eu trato sobre essa questão da mediação. Bom, antes de tudo, a gente precisa entender um pouco o contexto entre direito às catástrofes, direito ambiental, direitos humanos, né? E é algo que está tão presente no nosso dia a dia. Então, como a gente vê que essa necessidade de dar uma atenção ao meio ambiente, ela é inerente entre a relação do ser humano com a natureza. Então, desde que o mundo é mundo, que o homem está presente, ele se faz relacionado à natureza. É da natureza que vem o nosso alimento, é da natureza que vem a nossa saúde, e é da natureza que vem os nossos meios de trabalho. E o ser humano, ele sempre utilizou a natureza de uma maneira ilimitada. Só que com o passar do tempo, foi surgindo essa atenção, essa necessidade de ver que a natureza é algo escasso. Então, a questão que a gente se limitava à subsistência, que era somente ligada à questão da alimentação, né, ela foi juntamente crescendo, ela foi dependendo cada vez mais dos recursos naturais. E o homem não se manteve limitado só apenas à questão da alimentação, né? Conforme as suas necessidades foram surgindo, ele foi buscando cada vez mais na natureza. E dentro dessas consequências, nós conseguimos ver a questão das catástrofes ambientais. Então, a recorrência desses eventos, ela vem se levando e tomando grandes proporções. E, com base em estudos, em análises, foi visto que, nas últimas décadas, esses impactos têm sido cada vez maiores. E, apesar dessa relação entre o fator humano e das catástrofes naturais, ela está intimamente ligada com a proteção da vida e dos direitos fundamentais dos indivíduos que são atingidos pela catástrofes. Então, a gente não fica só naquela questão, naquela localidade onde está sendo, muitas vezes, cometido um crime ambiental, sendo demasiadamente utilizada a natureza, muitas vezes não é naquela localidade que vai ocorrer o dano ambiental, os desastres, vai ocorrer quilômetros dali. Então, houve essa necessidade, né, do homem visualizar dessa maneira, que a natureza, ela não tem limites, né, como a gente imagina limites territoriais entre estados, né, entre países. Não, a natureza, ela é uma só, né, ela não tem limite de um lugar para o outro. E isso, nas consequências de desastres ambientais, é visto e percebido de uma forma agora mais clara. Porque determinadas localidades onde é efetivamente causado o dano ambiental, só vai ser respondido, só vai ter esse retorno
em localidades longe daquele local. Eu trago algumas imagens da questão que a gente visualiza desastres ambientais, a gente vê a questão de natureza, terremotos, só que isso ocasiona o quê? Ocasiona também na questão socioambiental, na questão relacionada aos seres humanos, a questão de ambiente. E outro fator também que é preocupante reside na dificuldade de vincular responsabilidades entre as atividades econômicas e as organizações com os direitos humanos, quando dá a ocorrência dos desastres. Porque muitas vezes a gente só imagina, foi um desastre natural, isso é uma força da natureza. Muitas vezes a força da natureza ela é provocada pelo homem. E quando se busca lucro de uma forma incessante, há essa questão de vetores da degradação ambiental, que a gente vai estudar na questão da atribuição de responsabilidades também de empresas e no que se refere aos direitos fundamentais das vítimas dos desastres ambientais. Outra imagem também da questão aonde que peca, né? Aonde que o desastre ambiental vai ocorrer? Quem que paga por isso? Bom, para a gente poder entender um pouco sobre a questão do direito dos desastres, a gente precisa entender do que é o direito dos desastres, porque ele é um termo novo, né? Até então a gente só havia falar em direito ambiental, danos ambientais, crimes ambientais, e direito dos desastres, ou direito das catástrofes, é um direito novo que está surgindo pela necessidade de ter essa atenção, né? Tanto das autoridades, como da questão da área privada. Então, o direito dos desastres, ele se apresenta como um mecanismo para tratar das catástrofes ambientais e suas consequências, tornando-se um instrumentalizador da gestão de riscos, né, impedindo preventivamente a ocorrência dos desastres, através de estudos transdisciplinares e investigações, entre outros. Então, quando a gente fala nessa questão de direito dos desastres, nós não estamos somente no âmbito jurídico, né? Nós vamos ter outras matérias, outros profissionais que auxiliam nessa busca pela questão dessa balança, né, entre direitos humanos, a questão do direito de responsabilidade civil das empresas, né? Então, o direito dos desastres ou das catástrofes, ele está surgindo nesse meio e não somente no campo jurídico, né? Nós vamos ter um apoio de biólogos, apoio de engenheiros ambientais, engenheiros florestais. Então, é uma área interdisciplinar. A questão dos direitos humanos, né, como todos nós já sabemos, que são regulamentos e normas que protegem a dignidade dos seres humanos. O direito ambiental, né, que visa a proteção do meio ambiente como um todo, a preservação das espécies e principalmente da vida. Então, é um conjunto dessas matérias, é uma soma dos estudos dessas áreas jurídicas com a questão interdisciplinar, né? Outros profissionais também vêm para auxiliar nessa questão. Bom, então um pouco de referencial histórico. Quando a gente vai falar sobre essa questão de direitos humanos, de direitos ambientais, de das catástrofes, nós temos que relembrar o surgimento de tudo isso, né? Que é através da questão. Se a gente for não muito longe, aí nós vamos entrar dentro do direito humanitário, que é vindo da declaração, nossa, me fugiu agora, da Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, é a partir dali, dessa preocupação, né, aqui quando a gente trata da Declaração dos Direitos Humanos, nós remetemos a questões de guerras, né? A partir da Primeira Guerra Mundial, foi vista essa necessidade do homem ter limites, né, vamos dizer, para determinadas crueldades, né, para que houvesse esse respeito ao ser humano. Porém, somente após a Segunda Guerra Mundial é que isso foi efetivado, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se
a gente for analisar, a declaração, ela não se preocupa tanto com a questão do meio ambiente, mas ela traz artigos que apoiam, que auxiliam, que com a evolução do direito, com a evolução da sociedade, a gente possa estender esses direitos, aqui no caso, como o direito da catástrofe, que é algo novo. Então, quando a gente fala também da questão do direito da catástrofe, a gente só imagina inundações, né? A questão de terremotos. Porém, nós também temos a questão da seca, né? Até trouxe uma imagem aqui para ilustrar, porque a maioria das imagens é a questão do problema com a água, inundações. Mas em determinadas áreas do mundo, né? A gente sabe que a seca também é muito severa. Então, a questão do reconhecimento dos direitos humanos em âmbito universal, ela deu a partir de catástrofes, eventos que resultaram em imensurável sofrimento humano. Então, a preocupação, a questão do homem olhar, né, de forma mais atenta a outro ser humano, só foi através de outras catástrofes humanas. Né, um sofrimento muito forte. O que está acontecendo atualmente? A questão do meio ambiente. A partir do momento que as catástrofes ambientais elas começaram a chegar na nossa porta, foi que o homem começou a olhar com outros olhos, começou a buscar novos entendimentos, a novos tipos de políticas, que até então a gente só imaginava, ouvia falar na questão de seca do Nordeste, nós só víamos falar na questão de terremotos no Japão, coisas muito longe da nossa porta. Porém, hoje, não tem uma pessoa que não tenha passado com algum problema por falta de água na sua residência. Né? Seja um tratamento de uma água que estava suja, que estava com algum tipo de problema, a Sanepar teve que cortar a questão de manutenção, né? Ou deixou de comer algo específico porque não choveu, o agricultor não conseguiu plantar determinada, por exemplo, frutas, né? Todas épocas têm frutas específicas. Já vimos que tem, devido à questão de muita chuva, ou a questão de falta de chuva, o problema da agricultura chega até a nossa porta, ou até mesmo, a gente até pode receber o alimento. Por exemplo, vamos ver a questão da ameixa. A ameixa é uma ameixa vermelha, né, aquela suculenta, a gente só lembra dela no Natal. Mas se a gente for ver, hoje no mercado ela tem no ano inteiro. Por quê? Porque ela é exportada, né? Ela vem de longe. Mas, para isso, nós pagamos mais, né? Há uma questão também da variação de valores, né? Se eu for seguir somente o que é previsto onde eu moro, né? Eu vou pagar a questão da fruta da época muito mais barata. Porém, se eu quero aquela fruta o ano inteiro, que ela tem que ser exportada, a gente acaba pagando muito mais caro. Mas é um exemplo. Então, na questão da matéria dos desastres ambientais, a questão do sofrimento, a questão das vítimas, ela também é imensurável. Porque quando a gente vê a questão da mensuração dos danos, eles muitas vezes não conseguem ser contabilizados. Porque não é uma pessoa que é prejudicada, acaba sendo toda uma comunidade. Então, a gente vê essa questão de milhares de pessoas, centenas de pessoas, né? A questão de que perdem suas casas, né? Então, é algo que acaba até sendo imensurável. E sem falar que, se for pegar uma área de agricultura, você vai ter a questão da perca dos animais, né? Então, a questão biótica, né? A questão do bioma mesmo de cada região. Então, a questão da dinâmica social, ela em relação às catástrofes ambientais, é um caminho de reciprocidade, onde, ao mesmo tempo, onde há existência de vida humana, ela contribui para a crise climática. E acaba tendo aquele retorno que o homem acaba sendo atingido pela catástrofe.
Então, ele mesmo que acaba produzindo, ele que acaba incitando muitas vezes a questão de catástrofes naturais. A gente fala, catástrofes naturais, mas se for ver, é questão de emissão de gás carbônico que faz diminuir a questão das geleiras, né? Então, são N fatores que, se for analisar a fundo, sempre tem a participação do homem. Outro fator também que tem uma certa relevância é a questão da crise ambiental, que ela encontra-se desenfreada através da busca de lucro. Né? O homem não se contenta somente com o que ele tem que sirva para ele viver. Não, ele quer mais. Né? Ele quer vender cada vez mais. Por exemplo, se a gente for analisar uma coisa que está no nosso dia a dia, as compras de sites tipo Shopee, Shein, AliExpress, a gente quer pagar algo muito barato. Só que se a gente for ver o quanto que aquilo custou. Por que aqui no Brasil, claro, tem a questão de impostos, mas se a gente for ver pela questão de valores, né, de produção, muitas vezes eu deixo de comprar aqui no meu país, por condições de valores, etc., e eu acabo comprando da China, que a mão de obra vai pagar 10 vezes menos. Para chegar até a mim, ele vai vir de navio. Isso se chegar, porque já tem estudos, não sei se vocês já acompanharam, da questão de containers que são perdidos, que são a questão dos containers que são perdidos nessas transações, né? A questão da poluição dos navios, a questão de toda essa logística, que se a gente for ver, ela causa grandes poluições. Né? Não é simplesmente comprar algo mais barato, mas o que custou eu comprar aquilo mais barato? Muitas vezes, uma mão de obra infantil, né? Uma mão de obra escravizada, que ganha centavos por aquele produto. Né? A questão da logística, né? Não tem uma logística ambiental. Porque eles querem fazer tudo sempre do mais barato. E muitas vezes o mais barato, para ser mais barato, tem quem paga o preço é a natureza. Então, através da minha pesquisa, eu vi muita questão de os desastres ocorrem quando os perigos se cruzam com a vulnerabilidade. Então, é aquilo que eu acabei de citar como exemplo. Quem sofre a maior parte, né, que sente a maior parte dos desastres, acaba sendo a população mais vulnerável. Né? Porque muitas vezes são grandes países, né, países emergentes que fazem a grande produção, né, que tem um grande consumo também, e são países pequenos que fazem, países muito pobres que fazem a questão de produção. Né? Então, sai muito mais barato acabar comprando desses países do que do próprio país que tem essa questão de uso. E quem acaba sofrendo são as populações vulneráveis. Então, na questão internacional, as pessoas em situações de crise, elas também têm a questão do aumento da imigração, né? O aumento da migração motivados por causa de catástrofes ambientais, onde, se a gente for ver na Declaração dos Direitos Humanos, ela não afirma sobre a questão do migrante ambiental, do refugiado ambiental, né? Mas ele trata sobre a questão das pessoas que sofrem perseguição em seu país, que vai buscar asilo em outro país, né? Que é considerado o refugiado. E se a gente for levar isso dentro do âmbito do direito ambiental, do direito das catástrofes, já é uma realidade. Nós já temos refugiados ambientais, que são pessoas que saem do seu país, saem da sua localidade para irem para outros lugares mais seguros. Né? Por exemplo, se a gente for ver a questão das ilhas de Maldivas, com o aquecimento global, algumas ilhas já estão sumindo. E a população dessas ilhas, elas estão tendo que migrar para outros lugares. Né? Então, é uma coisa que não era prevista.
essa imigração. Então, essa questão dos refugiados ambientais, ela vem ganhando força, apesar de não ter legislação específica que trate sobre o tema. Daí, é considerado de acordo com os artigos dos refugiados das Nações Unidas, da Declaração dos Direitos Universais. Então, essa questão, ela é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? As pessoas estão tendo que sair das suas casas, sair do seu país, para buscar aonde consigam viver. Por quê? Porque ou a sua cidade não existe mais, ou passou por algum terremoto, ou algo nesse sentido que ela não consegue mais conviver naquele local. Então, embora haja reconhecimento do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que as crises climáticas elas impactam no exercício dos direitos fundamentais e exista algum parâmetro mínimo de tratamento voltado às pessoas que ficam em seus países ou migram para outros estados em decorrência de desastres ambientais, não há nenhuma legislação específica que proteja as pessoas, tanto a nível nacional como internacional. Inclusive, quando nós falamos da questão de refugiados ambientais, tem doutrinadores que acham que esse não é o termo correto, né? Eles até utilizam a questão de deslocamento ambiental, né? Ou a questão de não ter esse termo refugiado. Mas, como a gente sabe, se a pessoa não tem a proteção em seu país de origem, ela vai se refugiar num país que dê essa condição a ela. Então, e a questão de procurar um refúgio é um direito humano universal. As questões ambientais, elas detêm um potencial muito amplo de interferir ou restringir o pleno exercício dos direitos humanos. Voltamos de novo na questão que a pessoa ela não tem a garantia, ela não tem a possibilidade de residir mais na sua comunidade. E não é só uma pessoa, é a comunidade inteira, né? Muitas vezes é uma cidade inteira que acaba se refugiando, porque não tem mais condições salubres, condições ambientais de se viver naquele local. Então, a gente vê que isso, cada dia mais, acaba sendo uma realidade. Então, nessa perspectiva, a ONU criou uma estratégia internacional das Nações Unidas para a redução de desastres. Então, se a gente for ver, olha, a preocupação da ONU já é em 2001. Já temos mais de 20 anos que a ONU vem se preocupando e vem estudando sobre isso. Então, essa iniciativa, ela era centrada em ações preventivas, na questão do detrimento de ações paliativas após um evento desastroso. E também a questão dos estudos dele é para evitar, da questão do estudo da ONU, é para evitar, né, pelo menos para poder evitar desastres ou minimizar a questão dos desastres. E até mesmo também o tratamento pós-desastres. E também falando na questão de desastres ambientais, a gente não pode deixar de enfatizar a questão das ODS, né? E se a gente for ver quando falamos na questão de desastres ambientais, refugiados ambientais, nós vamos ter várias questões dentro das ODS. Erradicação da pobreza, como nós vimos, a questão da população vulnerável que mais sente as consequências das catástrofes ambientais, educação de qualidade, porque através de uma boa educação ambiental que vai minimizar essas questões de catástrofes ambientais, a questão de saneamento, um trabalho decente e crescimento econômico, né? Também não estou aqui para dizer que eu sou contra, não, sou a favor que tenha o crescimento econômico, né? Que as pessoas tenham seus trabalhos, tenham sua dignidade, porém, de uma forma sustentável, de uma forma que não pese para o meio ambiente. A redução das desigualdades, aí voltamos à questão da vulnerabilidade, cidades e comunidades sustentáveis, a preocupação com a sustentabilidade, a consumo e produção responsável, né? Não ter essa questão de consumo desenfreado, a adoção contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz
e justiça nas instituições eficazes, que aí também temos que ter políticas públicas boas para que tanto se mantenha a população naquela localidade, né, que sofra menos com os impactos ambientais, porém, eu também posso ser aquela instituição que receba os refugiados, pessoas que venham para cá, que estão fugindo, que, né, estão procurando refúgio e condições ambientais para poder se viver. Aqui nós temos também a questão da ESG, que é algo novo, né, que também é uma preocupação das empresas, uma preocupação das políticas públicas para que as empresas cumpram, né, o que é específico, então a gente fala isso de âmbito internacional. E agora, dentro da pesquisa, a questão da mediação. Então, mediação como uma ferramenta para soluções de controvérsias. Então, quando eu falo da questão da preocupação com o meio ambiente, da preocupação com a sustentabilidade, né, a preocupação que se viva num mundo melhor, eu também tenho que levar isso para o campo jurídico, né, através de uma boa mediação, através de uma conciliação, né, porque a questão do direito ambiental, ele é um bem de todos, né, todos nós temos direito a esse bem, todos nós utilizamos esse bem, então, eu tenho que fazer com que ele seja o mais recíproco para todos. Então, a questão da mediação, ela também já é estudada, já é uma prática da questão da Organização das Nações Unidas, e ela é uma questão de mecanismo pacífico para a resolução dos conflitos, no sentido de não comprometer a paz e a segurança e a justiça internacional. Ela é o mecanismo para que isso seja um meio para que isso se consiga. Então, no atual contexto de uma sociedade globalizada, o capitalismo, o consumo, ele alcança o desenvolvimento sustentável. Para a gente alcançar a questão do desenvolvimento sustentável, ele é um desafio, né? Então, a gente sabe que tem que ter uma balança. E muitas vezes, para chegar nessa balança, nesse meio termo, para que todos considerem algo justo, é quase impossível. Porém, a questão da comercialização de bens ambientais em benefício de ganhos particulares também é uma preocupação, né, para que o direito ambiental não seja utilizado de uma forma que beneficie, que tenha interpretações duvidosas, interpretações subjetivas, né? E a questão da mediação, ela é importante, é uma questão do instrumento de gestão ambiental totalmente coerente com as diretrizes de política ambiental, da participação ativa do cidadão. Então, tem autores que falam que eu consigo fazer uma mediação, eu consigo fazer uma boa conciliação dentro do direito ambiental. Apesar de ser um bem de todos, né, é possível tentar gerir essa balança dentro da mediação e da conciliação. Os conflitos ambientais, de uma maneira geral, eles envolvem muitas partes. A questão do desequilíbrio econômico, do poder, a questão de informação, ela se diferencia de outros conflitos. E também a questão de existir as diversidades, é muito comum existir uma colisão de interesses públicos com os privados. Mesmo que em boa parte dos casos o interesse público prevaleça, os particulares devem ser recompensados. Aí a gente sabe que tem a questão das políticas públicas, a questão das políticas ambientais. Aqui eu trago como exemplo a questão do Ministério Público de Minas Gerais, que, através da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ela concedeu instituições e instrumentos inovadores na questão de que, por exemplo, aqui a questão do Ministério Público de Minas Gerais, ele criou uma resolução de conflitos ambientais, o NUCAM, que está em prática desde 2012. Então, eu trago eles como exemplo, porque eles foram dos pioneiros nesse sentido. Até mesmo, né, que se a gente for ver, trouxe um caso prático, também é questão relacionada a Minas Gerais. Então, essa questão do NUCAM, ele é um dos principais espaços institucionais
né, que traz a análise, a discussão, a mediação e a construção de soluções técnicas fundamentadas na questão de direito ambiental do Estado. E também ele traz um núcleo de resolução de conflitos ambientais, que traz que a comunidade possa debater, que a comunidade ela tenha mais acesso à justiça, né, tenha mais acesso às informações. Só vou dar uma acelerada aqui, professor. Temos também a questão do TAG de governança, que também é um outro projeto que ele vem acelerar com o intuito de promover algumas mudanças na estrutura da forma de atuação, por exemplo, da questão da Fundação Renova. E temos ainda a questão do TAG-Gov, que as partes que são atingidas, que estão com problemas ambientais, elas também fazem parte de um fórum de observadores, que também é um espaço que tanto a população, a comunidade, de uma forma geral, ela tem espaço para que, tanto ela como outras entidades que também estejam envolvidas, elas conseguem representar a sociedade civil e também até centros acadêmicos têm essa participação. Então, também vemos a questão da resolução do CNJ, que trata sobre a conciliação, sobre a mediação, que são mecanismos de prevenção de conflitos. E que enfatiza a necessidade de estimular a questão da conciliação e da mediação. Então, a gente vê essa questão, a preocupação de diminuir a questão de diminuir a judicialização, né, que muitas vezes a gente sabe que demora muito, né, e muitas vezes casos ambientais, eles têm uma certa urgência para ser atendidos. Aqui eu também trago mais legislações que tratam sobre a questão de mediação, de conciliação, e que isso é previsto, isso é possível dentro do direito ambiental. Aqui, como caso prático, professor, eu trago a questão do Brumadinho, né? Que foi um caso de grandes proporções, né? De catástrofes, grandes proporções também na questão de danos ambientais, danos humanitários, danos humanos, né? Quantas famílias morreram, quantos trabalhadores, quantos terrenos, moradias se perderam. E a questão do Brumadinho foi realizado um TAC, né? Também para que foi um termo de ajustamento de conduta de acordo da Vale. Até vou passar aqui o próximo. Aqui a questão do acordo. Ele foi assinado em 4 de fevereiro de 2021, né? O valor global de mais de 37 bilhões, né? E as partes envolvidas foi o governo de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública de Minas Gerais e a Vale. Então foi um TAG, até tem ele disponível na internet, mais 130 folhas, né? Com tudo que foi acordado entre eles, né? E foi homologado. Porém, em análise, né, olhando como que estava a situação, esse TAG ainda está sofrendo várias alterações e várias reclamações, né? Por exemplo, no sentido de, aqui eu vi que está tendo, o pessoal fez análise de água, que a água está com níveis altíssimos de contaminação, então é uma água que não pode ser utilizada, né? E qual que foi a resposta referente ao problema de água? O Ministério, daí até fui olhar o que o Ministério Público fala, né? E o Ministério Público ele explicou que o TAG ele não trata da proteção de nascentes, mas sim de assegurar o abastecimento da água, né? Então a preocupação inicial não é tratar a nascente, né? E sim manter vamos manter a água, vamos manter a distribuição da água, mas que água que está sendo distribuída? Qual a qualidade dessa água? Né? Então, a gente vê essa questão, essa preocupação entre
essa mediação entre a responsabilidade pública e a privada, né? O Ministério Público se preocupa, né? Ele faz as representações dentro das ações civil públicas, porém, falta algo mais ainda, falta a questão de preocupação, que aí entra o trabalho das áreas interdisciplinares, né? Eu preciso ter profissionais de outras áreas que também abram os olhos dos operadores do direito para dizer, olha, o problema da água, ela tem que ser tratada desde a nascente, e não simplesmente, não vou deixar faltar água, mas que água que está chegando? Se é uma água que eu não posso tomar, né? Então, é uma questão bem delicada. E aqui eu trouxe para finalizar a minha apresentação, professor, essa imagem, né, que representa o que a nossa justiça, o que a nossa balança, ela tem que ser levada em consideração, né? A questão da mediação, a questão de saber contrabalancear, de um lado, né, a questão da produção, a questão das empresas, a questão da iniciativa privada, né, que a gente depende, tem empregos, e a questão da natureza. Então, essa balança, ela traz que os dois têm o mesmo peso, têm a mesma importância. Então, professor, finalizo minha fala com essa imagem e fico à disposição para perguntas. Professora Flávia, bom, primeiro quero agradecer a senhora ter vindo trazer sua pesquisa, uma pesquisa bem relevante mesmo, né, um tema extremamente importante, intenso. A senhora sabe que, ouvindo isso, e a partir desse caso concreto que a senhora trouxe, que é o caso aí do Brumadinho, né? Quando se trata de direito das catástrofes, essa questão ambiental, né, eu acho que é muito válido esse pensamento de que as tutelas também tem que se pensar na questão da tutela preventiva. E a mediação e a conciliação, elas deveriam olhar isso, né, porque o nosso programa não trata apenas do processo judicial, mas também ele traz, né, para a nossa discussão a questão do extrajudicial, a questão do preventivo teria que ser antes, né? Talvez uma fiscalização do Estado nas questões ambientais que pudesse evitar que danos ocorressem, porque efetivamente depois que um dano ambiental ocorreu, é muito difícil você conseguir retornar ao status anterior quando se trata em ambiente. Há um prejuízo que é muito difícil ser reparado, né? E aí que eu estava pensando aqui, no que a senhora estava falando, eu estava pensando, se fosse possível, né, nos órgãos ambientais, né, conseguir perceber que há uma falha que pode trazer um dano maior, e a mediação ou a conciliação servir, né, como métodos preventivos, né, de fazer ajustamentos e se evitar o dano, né, seria bem interessante. E, com certeza, a mediação e a conciliação seria um grande método, né, para poder trazer as partes, o Estado, os órgãos ambientais, né, e discutir aquilo, formar ataques, né, e se evitar que o dano, né, que a catástrofe aconteça. Né? O que a senhora pensa sobre isso? Né? Assim, eu olhando o que a senhora falou, eu me interessei bastante e eu acho que a gente vai ter que buscar cada vez mais evitar o dano, tentar os métodos que sejam preventivos, né, nesse aspecto. Então, professor, concordo com o senhor, e eu vejo assim que há uma preocupação, né, até bate um pouco com o pensamento do professor Demetrios, né? Eles acabam só vendo o que já passou, né? Se preocupando nesse sentido. E eu vejo que, claro, há uma preocupação. Por exemplo, hoje, para o policial florestal, ele não precisa mais adentrar o terreno para ver se está tendo dano, né? Eles fazem agora a visualização através de drone. Então, o drone sobrevoa a área e ele consegue ver que tem dano ali. Então, já é uma preocupação. Você vê assim que os órgãos públicos, eles estão tentando se atualizar, mas só que sempre estão um passo atrás. Só agora para ver os danos, tá? Mas eu não consigo, não tem uma outra maneira que eu possa estudar com uma equipe interdisciplinar, ver essa questão desse monitoramento, né? E assim, eu acho que essa é a chave, né? Equipes multidisciplinares, porque só o direito não vai conseguir alcançar isso.
não é só o profissional do direito, né? Só o Ministério Público, por exemplo, ele vai ter que chamar, né, em conjunto equipes. Uhum. E até mesmo, né, professor, a gente sabe que a gente é de humanas, então tem muitas coisas que a gente acaba não tendo a noção da complexidade, né? Mas, por exemplo, o senhor falou da questão de quando é degradado que não volta mais. Não, né? Por exemplo, meu esposo, ele é engenheiro ambiental. E a gente discute muito essa questão quando ele fala da primeira... Agora me fugiu o termo. Mas ele sempre fala da questão da primeira fase da mata. Certo. Da segunda fase da mata. Então, não é simplesmente assim, não, fui ali, plantei, fui ali, né, cumpri com o que estava previsto no TAG. Não, não é bem assim. Porque tem certas plantas que não vão mais voltar, né, daquela localidade. Porque elas não existem mais, não tem mais semente. Então, a gente vê que é algo, assim, muito delicado. Só que só tem essa visão profissionais de outras áreas. Porque jurídica a gente acaba ficando só dentro das leis, né, professor? É bem isso aí. Bom, pessoal, quero deixar aberto, né, para quem quiser fazer alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta aqui para a professora Flávia. Tudo bem? O pessoal já vai chegando sexta-feira à noite. Não é? Isso aí, professora Flávia, é assim mesmo. No mestrado o pessoal vai perdendo energia. Né? Sim, sim. Eu compreendo. Mas, enfim. Foi muito ilustrativo, professor. Obrigado, Michel. Mas é isso. Professora, eu quero, né, em nome do programa, né, do nosso programa aqui, em nome da Unipar, tá? E também em nome do professor José Laurindo, enfim, que você sempre tem esse contato mais direto com ele aí, né, agradecer, né, a senhora ter trazido a pesquisa, porque é uma coisa importante, né? A pesquisa são coisas sérias, né? E tá cada um aqui dos nossos mestrandas também organizando as suas pesquisas, né? Direcionando as suas pesquisas. E é importante ouvir de uma pesquisadora como a senhora, né, como tem evoluído a pesquisa, até para a gente poder, né, fazer uma autocrítica sobre como nós, né, temos também evoluído com as nossas pesquisas, tá? O assunto é extremamente relevante, né, então eu agradeço a senhora ter vindo contribuir aqui com os nossos pensamentos, as nossas reflexões, né, e sem dúvida alguma, né, abrilhantou aqui a nossa sexta-feira. Eu ia falar tarde de sexta-feira, mas já estamos na noite de sexta-feira, né? A nossa tarde e noite de sexta-feira. Tá? Muito obrigado, viu, professora? O nosso programa aqui está à disposição, né, para sempre que a senhora precisar, por favor, nós estamos aqui para colaborar, ok? Obrigada, professor. E, novamente, parabéns por essa iniciativa de trazer esses projetos de questão de pesquisa, porque a área acadêmica é isso, a gente pensar fora da caixinha, ver temas diferentes, olhar pontos de... Por exemplo, o professor Demetrios ali com direito tributário, né? Sempre tem algo novo, né? Sempre tem pontos de vista diferentes, então isso que é bacana na área acadêmica. E esses projetos, ele vem muito para ajudar nessa questão da dissertação, Sim, né? sim. E daí é nessas palestras, nesses projetos que a gente acaba, nossa, então interessante, né? O que eu posso fazer de diferente para poder ajudar a sociedade de uma maneira, né? É bem isso aí. É bem isso aí. Mas tá, professora, muito obrigado. Bom, minhas caras mestrandos, participantes, egressos, enfim, convidados que espero que ingressem aqui, né? O Kleber, o João, estão assistindo pela primeira vez, mas já vão entrar aqui, vão se matricular no nosso programa. Agradeço a participação mais dessa sexta-feira. É assim mesmo, mestrado, doutorado, pesquisa, são essas convicções que nos faz ter suporte, de poder participar dos eventos, enfim, numa sexta-feira estarmos aqui às 9 horas da noite. E espero que façamos mais, porque isso sempre motiva a novas buscas. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, bom final de semana. Vejam se marcaram com seus orientadores, se não marcaram, aproveitem durante a semana, tá? E semana que vem, aula presencial. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Valeu. Obrigado. Tchau. Boa noite, professor.
Ele estava na sala.